A Amazônia é uma das últimas grandes regiões selvagens do planeta. Mas há séculos circulam lendas de que cidades perdidas existiam nas profundezas das florestas. A cidade de El Dorado, a famosa Cidade de Ouro, é um exemplo, já que muita gente tentou encontrá-la. Exploradores espanhóis também foram para a Amazônia em busca dessas, digamos, cidades perdidas. Francisco de Orellana foi o primeiro europeu a viajar pelo Amazonas em toda a extensão, segundo relatos, motivado pela busca de El Dorado. Após ele, o Walter Raleigh fez a primeira de duas expedições em busca de El Dorado. Na segunda delas, estava acompanhado por seu filho, que morreu durante a aventura, em 1617. O cientista Alexander von Humboldt e o botânico francês Aimé Bonpland viajaram para a América do Sul para, de uma vez por todas, colocar um fim ao mito de El Dorado. Ao retornar para a Europa, eles disseminaram a ideia de que El Dorado era fruto da imaginação dos primeiros conquistadores. No século XX, o explorador britânico Percy Fawcett procurou o que ele acreditava ser a cidade perdida de Z. Após vasculhar a selva amazônica, ele desapareceu, alimentando a crença de que existe uma espécie de maldição. Apesar de todas essas tentativas, os exploradores nunca encontraram uma cidade perdida. As buscas foram intensas, mas nada foi encontrado. Então, quer dizer que essas histórias da cidade perdida não passam de balela? Até pouco tempo atrás, sim. Só que, recentemente, uma tecnologia encontrou uma cidade subterrânea na Amazônia. Estou falando do LiDAR, abreviatura do inglês Light Detection and Reading, ou detecção de luz e extensão. Essa tecnologia é basicamente um radar que usa pulsos de luz e mapeia um local com fotos aéreas. Depois que as imagens são feitas, um programa de computador usa imagens para descobrir o que há embaixo de uma cobertura vegetal. Feito isso, é possível descobrir sítios arqueológicos que até então permaneciam encobertos pela vegetação. Em 2022, cientistas da Alemanha usaram essa tecnologia para identificar as antigas ruínas de um vasto assentamento urbano em torno de Llanos de Morros, na Amazônia boliviana, que foi abandonado há cerca de 600 anos. As imagens revelam o reduto da socialmente complexa cultura Casarabe, com centros urbanos ostentando plataforma monumental e arquitetura piramidal. Calçadas elevadas conectavam uma constelação de assentamentos suburbanos, que se estendia por quilômetros em uma paisagem moldada por um enorme sistema de controle e distribuição de água com reservatórios e canais. O local é a descoberta mais impressionante que sugere que a selva da floresta amazônica era, na verdade, densamente povoada e, em alguns lugares, bastante urbanizada, muitos séculos antes do início da história registrada da região. Especialistas dizem que elementos do assentamento em Llanos de Morros, como fossos e calçadas, e uma paisagem modificada de parques, florestas produtivas e fazendas de peixes, foram vistos em outras partes da antiga Amazônia. Mas a nova pesquisa revela algo bastante novo. Exemplos anteriores de urbanismo na Amazônia incluem a região do Alto Xingu, na Amazônia brasileira. Esses assentamentos podem ser descritos como grupos de aldeias interligadas em rede. Eles não são tecnicamente urbanos, argumentam alguns especialistas, porque carecem de centros maiores claramente definidos, com arquitetura monumental, como montes de plataformas e templos em forma de U. Mas esses centros urbanos podem ser encontrados em Llanos de Morros. Podemos dizer que este é o caso mais claro de uma paisagem amazônica totalmente urbanizada, com uma gama realmente notável de coisas que os humanos fizeram no passado
para trabalhar com suas paisagens e trabalhar com populações cada vez maiores. Estudos arqueológicos anteriores e outros esforços de sensoriamento remoto revelam centenas de locais isolados da região de Llano de Morros, incluindo assentamentos habitados durante todo o ano pelos Casarabe, que caçavam, pescavam e cultivavam culturas básicas como o milho. Cerca de 965 quilômetros de calçadas e canais também foram identificados, mas os desafios logísticos de mapeá-los em uma floresta tropical remota dificultaram os esforços para conectar os pontos e ver se ou como eles estavam relacionados entre si. Pelo fato da floresta ser remota e de difícil acesso, fica complicado explorar o local mesmo do ar. Por isso, a equipe conduziu o mapeamento aerotransportado de 6 áreas diferentes, variando em tamanho, para uma visão panorâmica do que era o coração da cultura Casarabe da Bolívia, entre cerca de 500 e 1400. De uma aeronave, o sistema LiDAR dispara uma grade de feixes infravermelhos, centenas de milhares por segundo, e quando cada feixe atinge algo na superfície da Terra, ele volta com uma medida de distância. A tecnologia produz dados que podem ser inseridos em uma software de computador que cria imagens de alta resolução, nas quais os cientistas podem desmatar digitalmente a Amazônia. Ao fazer isso, os mapas revelam a superfície da Terra e as características arqueológicas. Neste caso, as imagens mostraram claramente 26 locais únicos, incluindo 11 que eram desconhecidos anteriormente. Entre os 26 sítios estavam 2 grandes centros urbanos, Landívar e Cotoca. Eles já eram conhecidos, mas os novos mapas detalharam sua complexidade arqueológica e seu vasto tamanho. Cada grande centro é cercado por anéis sucessivos de fossos e fortificações de muralhas. Os locais possuem terraços artificiais, enormes edifícios de plataforma de barro e pirâmides cônicas, com mais de 21 metros de altura. Todos esses impressionantes edifícios cívicos e cerimoniais também são orientados para o norte-noroeste, o que os cientistas acreditam refletir uma visão de mundo cosmológica observado em outros sítios antigos da Amazônia. O LiDAR também revelou 2 centros, cada um ancorado por uma grande rede de assentamentos regionais conectados por inúmeras calçadas. Essas passagens se irradiam dos centros como os raios de uma roda e se estendem por vários quilômetros. Estes conectam assentamentos suburbanos, variando de pequenos assentamentos mais próximos dos centros a locais mais distantes e até menores, que podem ter sido usados como acampamentos temporários. Da mesma forma, os canais também se estendem dos principais centros e se conectam aos rios e à Laguna São José, um lago localizado na Guatemala, que aparentemente levava água para Cotoca. Quando falamos em civilizações antigas, uma das primeiras que vem à nossa cabeça é a civilização maia. Mas e os Casarabe? O que sabemos sobre eles? Uma década de trabalho arqueológico na região mostrou que sua cultura era distinta e a região que habitavam era provavelmente uma savana inundada anualmente com florestas ribeirinhas, algo bem diferente de como é hoje. O que aconteceu com os Casarabe e seus assentamentos permanece um mistério, mas a datação nos locais sugere que sua ocupação terminou por volta de 1400 depois de Cristo, pouco antes da chegada dos europeus na Amazônia. A seca generalizada pode ter sido a culpada, desconfiam os especialistas. Em vários locais, sua equipe encontrou enormes reservatórios para armazenamento de água, o que não é algo que se esperaria imediatamente em uma região amazônica conhecida por chuvas abundantes. Claro que ninguém tem certeza se eram para abastecimento de água potável ou para a criação de peixes ou tartarugas, mas é uma característica bem interessante. Sabemos que houve secas severas
nas regiões amazônicas várias vezes na história. E isso pode ter acontecido com essa cultura também. Embora tenha enfrentado um fim desconhecido, a cultura que prosperou ali aumenta a evidência crescente de que a Amazônia não é realmente uma das grandes áreas selvagens intocadas do mundo. Estudos já sugeriram que grande parte da floresta amazônica é muito mais jovem do que se suspeitava e que grandes áreas dela, talvez um quinto, eram, na verdade, ambientes abertos de savana antes da chegada dos europeus às Américas. Mesmo que pareça que a Amazônia já tenha sido repleta de atividade humana, muitos locais antigos permanecem quase intactos por cerca de 500 anos. Agora, com a tecnologia LiDAR, é certo que muitas dessas descobertas serão feitas em um futuro muito próximo. Podemos dizer que essa tecnologia pode transformar a compreensão da história humana em áreas como a Amazônia e em outras regiões tropicais remotas. O que nos espera no futuro? Só o tempo irá dizer. Nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!